Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje será o Dr. Leandro Marmo Carneiro Costa, advogado, pós-graduado em processo civil, CEO e sócio sênior do escritório João Domingos Advogados Associados. Ele é professor de crédito rural na PUC do Paraná, no curso de pós-graduação, possui ampla experiência profissional nas áreas de crédito rural e contratos bancários. E o tema da nossa entrevista será: como se precaver em uma renegociação de dívida no setor rural. Doutor Leandro Marmo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Olá, Divino. A satisfação é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui nesse programa tão importante, né, para a gente poder levar informação jurídica de qualidade para os nossos amigos produtores rurais. E eu esqueci de dizer que você é podcaster também. Tem um podcast também, o Agro em Debate. Já vamos deixar o convite aí para o pessoal ouvir. Como é que chama? Agro em Debate? Agro em Debate, estamos no Spotify também. Opa, coisa boa. Leandro, me conta um pouco da sua história, do escritório. Foi o seu pai que abriu esse escritório? Isso, Divino. Meu pai começou a trajetória do nosso escritório há 40 anos lá em Tumbiara. Naquela época ele advogava para bancos na recuperação de crédito. Contra produtores que estavam endividados, e era um período muito difícil, que a inflação era muito alta, então a gente brinca que às vezes o cara tinha uma dívida de cartão de crédito e acabava perdendo a fazenda. E houve um dado momento ali, ele advogava para grandes bancos, Banco do Brasil, entre outros, e ele se sentiu muito mal com aquilo. Nós vimos aí de família de produtores rurais, ele passou por um processo de conversão religiosa e ele sentiu no coração dele de que não seria bom, não seria justo ele usar da capacidade dele, do potencial dele para fazer aquele trabalho. A partir de então, a gente está indo aí para mais de 30 anos, ele decidiu apenas defender o produtor rural que estava endividado, né? Então hoje nosso escritório é referência aqui em Goiás, no Brasil, em fazer esse trabalho aí especializado, né, na defesa do produtor que tá endividado. O escritório de vocês fica em Goiânia. Exatamente, nossa matriz hoje está em Goiânia. Esse ano a gente está finalizando aí a construção de mais de 15 filiais pelo Brasil, nos estados aí do Mato Grosso, Tocantins, Acre, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, estamos Minas Gerais, estamos aí, indo aí para todas as regiões, né, para a gente poder atender e ajudar a maior quantidade possível de produtores rurais. Leandro, o produtor rural durante muito tempo ele foi mal visto pela sociedade. Ele era tido como um caloteiro, não gostava de pagar dívida, gostava de se aproveitar dos bancos, queria se enriquecer às custas dos bancos. Pelo menos era essa a nítida impressão que se tinha do produtor rural. Nós que conhecemos o produtor de perto, nós sabemos da honestidade dessas pessoas e o quanto elas lutam para manter a sua propriedade, para manter o seu negócio rural. Essa visão foi causada por quê? O que levou a esse entendimento tão errôneo da sociedade em relação ao produtor rural? Divino, eu acho que é muita falta de informação, sabe? Principalmente para quem está fora do setor do agro, que não conhece essa realidade, acaba fazendo ali uma leitura equivocada daquilo. E muitas vezes eu vejo essa visão prevalecendo até hoje. Mas, de fato, a gente ouve falar no passado, né,
de pessoas que às vezes ia lá, pegava às vezes até escritura falsa, a terra não existia, tirava dinheiro no banco, depois não pagava, aquela coisa toda. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem mais de 15 anos que eu estou trabalhando aqui no escritório, já atendemos aí mais de 1.000 produtores rurais. Até hoje não teve um único produtor rural endividado que chegou até nós que você conseguia visualizar conversando com ele, que ele agiu de má fé, que ele foi lá, tomou um empréstimo no banco e que ele já estava pensando em não pagar. Até porque não tem como, via de regra, ele possui terra, aquela terra está em garantia, ele tem bens em garantia, num tempo ou no outro ele vai ter que pagar. O que você vê realmente na prática é que ele não consegue, às vezes, honrar com os compromissos por motivos alheios às suas vontades. Poxa, ele ia colher um milho que ele estava esperando vender por R$70, de repente esse milho caiu por menos da metade do preço, então simplesmente ele não vai ter dinheiro suficiente para honrar com aqueles compromissos, né? E aí ele fica numa situação que vai além do que ele desejaria de estar fazendo, né? Então por isso que às vezes o leva a chegar nessa situação de endividamento. Um dos nossos papéis aqui, Leandro, é trazer a realidade do setor rural para as pessoas que muitas vezes não são do meio, mas que acabam ouvindo o programa, assistindo os vídeos no canal do YouTube, ouvindo o podcast. Enfim, é trazer esclarecimento para essas pessoas. Por que o produtor rural precisa tanto de financiamento? Olha, a produção rural, assim como a maior parte das atividades produtivas, ela exige investimento. Só que a produção rural, ela existe um volume de investimento talvez muito acima da média. Qualquer propriedade pequena hoje, por menor que seja, ela exige milhões. Tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de maquinário, quanto na parte de custeio. Incluso aí a questão de adubos, de insumos, de sementes, né, para aquela produção. E via de regra, ninguém tem esse volume tão grande de capital disponível, né? E para isso você precisa tomar crédito em volumes muito expressivos para conseguir produzir. Uma outra ideia que se tem é de que o produtor rural ele vive de subsídio. Essa é uma realidade mesmo? Divina, eu estou finalizando um estudo aqui, mas tem um estudo da OCDE que diz o seguinte, você pega dados, por exemplo, na Europa. Na Europa, o percentual de subsídio, analisando o PIB agropecuário dos países europeus com o nível de subsídio que é oferecido, é em torno de 20% o número. Enquanto no Brasil, esse número é em torno de 2%. Então, a gente está falando aí de 10 vezes menos, ou outros países você chega até 10 vezes mais. Então, é uma visão igualmente distorcida. O subsídio que é dado ele é muito pouco, tanto que quando a gente vê aí o Plano Safra, do subsídio que o governo federal ele dá para o Plano Safra, ele é muito pequeno. Esse crédito que é destinado ali através do Plano Safra, hoje ele se tornou muito pequeno dentro do que é toda a demanda do crédito. Hoje quem tem a maior participação no financiamento da atividade rural são as empresas privadas, principalmente as revendas através do barter, né? É um número aí que o governo não consegue quantificar muito bem, mas a gente está falando de bilhões, ou talvez até ultrapasse o trilhão de reais hoje, o que representa em todo o Brasil o fomento, né, que essas revendas fazem através do barter. Leandro, eu vou fazer um intervalo comercial, nós voltamos já já. Hoje eu estou conversando com Leandro Marmo, advogado. Estamos falando a respeito de renegociação de dívidas no setor rural. Durante a pandemia, o Brasil acabou suprindo o mundo com alimento. Então, não faltou alimento no mundo em função do produtor rural brasileiro, que produziu muito, não parou a sua atividade e continuamos a bater recordes de produção aí seguidamente, né? E tudo tava assim, parecia mar de brigadeiro, parecia céu de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, mar de brigadeiro é demais, né? Mas enfim, tava tudo lindo, o preço das commodities estava lá em cima, o preço da arroba do boi estava lá em cima, o preço do leite estava muito bom, mas de repente tudo isso despencou. E o milho está com preço lá embaixo,
A soja está com preço lá embaixo, a arroba do boi está com preço lá embaixo, o leite então nem se fala, e o produtor está enfrentando ainda a entrada do leite de outros países aqui, né, com baixo custo, da Argentina principalmente. Como é que está a situação da inadimplência nesse meio rural? O produtor está muito endividado? Divino, vamos falar aí, você colocou da inadimplência, né? Vamos fazer uma análise da situação do endividamento, considerando ali os empréstimos que foram feitos, o que está ainda pendente de pagar, que ainda não venceu, certo, né? E o que para vencer não foi pago, né? Então uma coisa é endividamento, outra coisa é inadimplência. Isso, exatamente. Você tem um endividamento, um passivo que está contraído, parte disso já está vencido, inadimplente, outra parte ainda está a vencer, não inadimplente. Mas o que é o cenário que a gente tem, Divino, que trabalhando com os produtores ficou claro para nós? Quando a gente teve a pandemia ali em 2020, o principal efeito que a gente teve nos anos seguintes, aí, 21, 22, foi um aumento muito expressivo do preço dessas commodities. E no primeiro momento o preço de produção estava razoavelmente mais baixo. O que houve ali? Houve um aumento muito significativo da margem de lucro do produtor. E aí o produtor, vendo toda aquela margem de lucro e aquele aumento das commodities, ele falou, agora é que eu vou ganhar dinheiro. Então ele, como naturalmente qualquer empreendedor faria, ele falou, agora é a hora de eu aumentar a minha produção. Já que está se ganhando mais, está toda essa perspectiva favorável, o momento é agora. Então o que ele fez para produzir mais? Ou ele comprou mais terra, ou ele arrendou mais terra. Tanto num cenário quanto no outro, exigiu muito investimento. Então, tomada de empréstimo, ou para comprar terra, ou contrair o empréstimo ali para as parcelas futuras da aquisição da terra. E seja ele comprando ou arrendando, ele precisa tomar ainda mais empréstimos para o custeio, para comprar adubo, para preparar essa terra, preparar o solo. Ele precisa comprar mais maquinário, trocar o maquinário, também foi trocar o maquinário que estava velho, mais maquinário para produzir isso ali. O que aconteceu? E aí ele assumiu compromissos mais elevados, não foi só por um ano, mas foi pelos próximos 5, 10 anos ou mais, com base naquela margem de lucro elevada que ele estava vendo. E algo que foi funcionando bem durante os anos de 21 e 22. Quando chegou em 23, com essa queda monstruosa do preço das commodities, cujo custo de produção estava extremamente elevado, o que a gente viu foi a margem de lucro, ela reduziu substancialmente quando ela não foi zerada e ainda não levou a um balanço negativo, né? O produtor que comprou bezerro quando estava R$300 a arroba e que pôs ainda para arrendar um pasto e pegou dinheiro no banco para fazer essa produção, poxa, o boi, o custo final dele ficou muito mais alto do que o preço que o frigorífico está pagando agora. Então, como é que o cara vai sobrar dinheiro para ele sobreviver, para ele pagar as contas, né? Não tem magia que ele faça que ele consiga produzir esse dinheiro. Então, essa situação que a gente vem vivenciando aí nos últimos meses tornou o quadro do produtor rural muito desafiador, porque ele está se vendo aí com um passivo enorme, um passivo que tem um custo anual muito alto e que a margem de lucro dele desse ano e que já está prevista para o ano que vem não batem, não concilia, não fecha uma coisa com a outra, não fecha o positivo com o negativo. E o muito problema que a gente vê, Divino, é o seguinte, às vezes o produtor tem um passivo de 50 milhões, se esse passivo de 50 milhões estivesse escalonado para pagar 5 milhões por ano durante 10 anos, estaria ótimo. Mas geralmente 50% desse passivo já está vencendo nos próximos 12 meses. E, poxa, ele sabe que ele não tem essa margem. Aí é onde que ele começa a ter os maiores problemas com os bancos. Que aí ele começa a se sujeitar a qualquer tipo de renegociação. Por exemplo, ele chega no banco, hoje tem um empréstimo de 1 milhão vencendo, um crédito rural, que o juro subsidiado era de 10%. Quando ele chega para o banco e fala que quer prorrogar, o banco fala que não tem como. E era um direito ali que ele teria, a gente até vai estar explorando isso melhor mais adiante, né? Ele teria esse direito, o banco fala que não tem. E o banco fala, olha, eu tenho uma saída para você, eu posso te dar um empréstimo aqui com dinheiro meu do banco, não dinheiro subsidiado do governo, só que é um contrato de 30%. Então ele sai de um juros de 10%, vai para um juros de 30%, e outra, o prazo que eu vou te dar aqui é só de 1 ano. Quando ele assina, ele já sabe que daqui a 1 ano ele não vai ter o dinheiro para pagar aquilo. Então ele está aumentando aquela bola de neve, ele não está resolvendo.
ele está tendo ali naquele momento uma certa paz de saber que ele não vai ficar com o nome negativado, que o banco não vai judicializar aquela cobrança contra ele, e aí ele fica relativamente tranquilo quanto a isso. Ele chega em casa e consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Só que, de certa forma, ele está se enganando, porque ele está aumentando o problema dele, que ele vai ter que lidar com aquilo logo ali mais na frente. Essa bomba vai estourar logo adiante. Bom, isso acontece porque o produtor rural, volta naquele ponto lá inicial, do início da nossa prosa. O produtor rural, ele sabe que ele precisa do banco, ele é honesto, ele quer continuar na atividade dele, muitas vezes ele já vem lá do pai, do avô, e ele está dando continuidade a esse negócio. Para a gente entender um pouco melhor então, o produtor rural brasileiro, no geral, qual é a situação financeira dele? Existe muito endividamento? Muito, Divino. Vamos colocar um número aqui. Tem os dados do Serasa, do SPC, que hoje no Brasil, 1/3 dos produtores rurais estão inadimplentes, estão com o nome negativado, que é uma quantidade extremamente expressiva. A gente está falando aí de, salvo engano, aí de mais de 1,5 milhão de produtores, de pessoas que estão com o nome negativado. E sobre esses 66% que não estão negativados, eu te digo aí que no mínimo 70%, 80% está com a corda no pescoço, com um passivo muito grande que ainda não venceu, mas que no momento que vencer ele não vai ter recursos para pagar, ele não vai ter condições para poder pagar. Leandro, em que momento o produtor rural deve fazer esse pedido ao banco de prorrogação da dívida? Ele já viu que a coisa vai vencer ali na frente, que ele não vai ter condições de pagar, se ele vender o milho que ele tem, ou a soja, ou se ele vender o gado que ele tem, não vai conseguir pagar. Qual é o momento mais apropriado para ele chegar no banco e colocar essa situação? Primeiro ponto, o momento que não é apropriado é após o vencimento. Ele precisa ter isso em mente. Ele não pode esperar vencer para depois procurar, porque as portas vão se fechar, vai ficar tudo mais difícil. O ideal é em torno de 1 mês antes do vencimento, né? Ele comparecer ali junto da instituição e já buscar essa prorrogação. É importante também que ele faça isso de forma formal, por escrito, faça um pedido escrito, porque se ele só fizer isso de forma verbal, se o banco eventualmente negar aquela prorrogação e ele precisar recorrer ao judiciário, a primeira coisa que ele vai ter que provar no judiciário é que ele de fato tentou fazer isso de forma extrajudicial, diretamente com o banco, e os fundamentos que ele apresentou. O juiz vai querer ver se ele apresentou provas daquela situação junto ao banco, né, para o juiz possa verificar a justiça ou não daquela decisão do banco de negar aquela prorrogação. Eu vou fazer mais um intervalo, já já nós voltamos. Nós sabemos que o produtor rural está passando por dificuldades tremendas com a queda nos preços das commodities, né? Não está fácil não, mas ele tem resistido bravamente. Só que muitos têm se endividado, têm ficado inadimplentes e na hora de renegociar essas dívidas não é fácil. E o Dr. Leandro Marmo está explicando como se precaver em uma renegociação de dívida no setor rural. É uma situação complexa. Você chegar para o gerente do banco e falar para ele que você não vai conseguir pagar para frente, assim, eu acho que até o produtor, eu acho que ele se sente envergonhado, né, diante de uma situação dessa. E no geral, o gerente não vai querer assim já prorrogar isso de primeira, né? O que ele tem? Bom, você falou que ele vai ter que procurar antes de vencer e comprovar que ele procurou. Que documento é esse que ele tem que levar até o banco? O que ele precisa de pegar de comprovação do banco de que ele realmente foi lá com uma proposta? Como é que se dá essa situação? Sim. Como que é feito, Divino, que a gente auxilia nossos clientes? A gente faz um pedido ali com, geralmente, uma folha simples, com as 2 páginas ali, feito no computador. Nessas 2 páginas, o que a gente escreve ao banco? A gente faz um pedido dirigido ali à gerência do banco, a gente coloca, olha, se identifica ali, faz a qualificação do nome do cliente, os dados da conta corrente, da agência. Ele especifica qual que é o contrato, né? Ele menciona, porque ele pode ter 10 contratos no banco e tem um especificamente, ou 2 ou 3,
que ele vai ter aquele problema. Então ele coloca com relação ao contrato tal, que eu fiz empréstimo em tal data, com vencimento em tal data. Eu estou passando por dificuldades financeiras, porque vamos supor que seja um pecuarista, né? Houve uma queda significativa no preço da arroba, o meu custo de produção do boi saiu, vamos supor, a R$ 5.500 para eu poder produzir um boi. Agora o frigorífico está me pagando aí R$4.000 com arroba 200 e eu não estou tendo margem para isso. Eu preciso que seja prorrogado aí por um ano. E aí é interessante, às vezes, ele procurar o projetista, porque sempre que ele vai tomar crédito no banco, o projetista apresenta ali uma documentação para demonstrar a capacidade de pagamento, né? Então é interessante ele solicitar ao projetista dele que dê a ele um subsídio de informações para ele demonstrar que ele precisa aí de, vamos supor, um ano ou mais, o que for necessário, para que ele tenha condições de se recuperar e pagar aquela obrigação. Então, ele junta documentos, se ele tiver tido, no caso, se for uma perda da lavoura, né? Teve uma perda de produtividade, se tinha um seguro, ele anexa os documentos do seguro, se houve um laudo agronômico atestando aquela perda, seja por um incêndio ou por qualquer outro fator, por uma praga, ele anexa esses documentos também, né? E aí ele vem requerer, então, essa prorrogação. Ele leva esse papel, uma cópia, duas vias, uma vai ficar com o banco, a outra ele vai pedir uma assinatura do gerente ou de qualquer pessoa do banco que recebeu para dar um recebido. Declaro que recebi nesse dia, a pessoa põe o nome dela, né? E ali você pede um prazo para o banco, fala, olha, eu te dou aí um prazo de 10 dias, 5 ou 10 dias que seja, para você deliberar sobre esse meu pedido, né? E caso o banco negue, aí ele vai recorrer ao judiciário. Lembrando que, é um direito inequívoco do produtor rural essa prorrogação, mas diante do altíssimo índice de inadimplência, todos os bancos estão negando esse direito legítimo dos produtores. E ainda negando sem qualquer fundamentação. Só fala que não foi aceito, não justificam o porquê, se ele não comprovou a dificuldade, se ele não tem capacidade de pagamento, não justificam nada. Simplesmente fala, não foi aprovado a prorrogação. E aí é onde que o produtor vai ter que tomar essa difícil decisão de entrar com ação judicial contra o banco, porque, como você falou, ele se sente muito constrangido, ele sente que ele tem uma dívida moral com o banco, com o gerente que sempre esteve com ele, que sempre trabalharam juntos, né? Então, via de regra, ele tem uma dificuldade muito grande de tomar essa decisão de falar, não, eu vou comprar essa briga, mesmo ele sabendo que ele está com o patrimônio dele em risco, né? A fazenda e tudo, se ele deixar aquilo vencer e ir para a justiça, né? Que ele está pondo em risco o patrimônio dele, ainda assim ele fica receoso de procurar a via judicial. Nesse primeiro momento que ele procurou o banco, não há necessidade de ter um advogado para acompanhá-lo. Divino, é interessante ele ter, porque mesmo quem é advogado, não sendo do crédito rural, ele não sabe como redigir esse documento direcionado ao banco, nem preparar essa documentação. Então, o produtor sozinho, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Então, é importante ele já procurar ali para que realmente as coisas sejam feitas de forma adequada, né? E ele já consiga fazer uma preparação para uma futura ação judicial de uma forma que realmente vai atender os requisitos legais. O produtor, eu acho que ele vai ficar com medo do banco fechar as portas para ele depois, haver como se fosse uma perseguição, alguma coisa nesse sentido. O banco pode fazer isso? Divino, as portas se fecham, né? Na medida que ele entra com a ação judicial contra o banco, é uma opção do banco. Depois, o banco pode continuar concedendo crédito normalmente a ele, ou não, né? Ele vai correr esse risco. O que ele vai ter que colocar na balança qual o risco que ele quer correr. Do banco demandar ele judicialmente para cobrar aquele passivo e eventualmente tomar a fazenda dele, ou ele reivindicar judicialmente um direito legítimo dele, manter aquela operação em dia, evitar que aquela dívida se vença, né? E ele continuar produzindo, né? Então, é uma decisão realmente difícil aí que ele tem. Você falou do patrimônio em risco. Em que situações ele pode perder o patrimônio? Se ele não pagar a dívida, o banco vai até o judiciário, vai pedir para o juiz para penhorar bens dele, fazenda, enfim, o que ele tiver de patrimônio, avaliar esse patrimônio e vender forçosamente num leilão judicial para, com o valor que for apurado da arrematação desse bem no leilão, entregar para o banco como pagamento, né? Lembrando que nesse leilão judicial, o imóvel, o bem que seja, poderá ser vendido por até 50%
do que ele vale. Então, até que vale 10 milhões, foi avaliada por 10, ela pode ser vendida por apenas 5 milhões de reais no eventual leilão. Ou seja, se ele tem uma dívida de 2 milhões de reais, por exemplo, pode acontecer dele perder o patrimônio dele ser vendido, ele paga a dívida, mas ele ainda assim vai ficar devedor. Vamos colocar assim. Caso o patrimônio não cubra o custo da dívida. Claro, naturalmente. Com a venda do patrimônio tem que ser suficiente para satisfazer o crédito. Se não for, ele continua devedor. Essa negociação, ela serve também para barter, troca por insumos, coisas do tipo, ou não? Ela só vale para instituições bancárias? Infelizmente não, Divino. Apenas para as instituições financeiras é que se aplica essa obrigatoriedade de prorrogação. Um único ponto que o produtor teria, às vezes, para discutir com relação à revenda é a taxa de juros que ela cobra no pagamento a prazo na safra ou em eventuais aditivos de negociação. Ela costuma computar juros ali de 2%, 3% ao mês, o que é normal do mercado, é uma prática normal do mercado, só que a lei fala que só banco pode cobrar juros acima de 1% ao mês. Então, quando ela cobra acima, ela está incidindo na lei de usura, que é aquela lei que veda a agiotagem, né? A rigor é como se ela estivesse praticando a agiotagem ali, e aquele encargo que é cobrado acima de 1% poderia ser discutido judicialmente. Eu já vi uma cláusula, e assim, eu fiquei na dúvida como é que ela funciona, em que a dívida ela é totalmente antecipada. Então, digamos que o produtor rural tem uma dívida que está parcelada aí em 3, 4, 5 anos. E acontece caso dessa dívida ser totalmente antecipada. Que caso é esse, Leandro? Divino, a própria lei estabelece que se aquele produtor ele entrar em recuperação judicial, entrar em falência, um estado de insolvência, de muita dificuldade, o credor visualizando esse estado, ele já pode considerar vencido antecipadamente, né, e fazer essa cobrança. A lei também estabelece que se eventualmente ele tem uma garantia, essa garantia acaba se perdendo, diminuindo o valor dela. Se o banco solicitar para ele complementar essa garantia, ele não complementar, pode entender pelo vencimento antecipado. A gente tem uma situação também, se o produtor ele for inserido na lista, vamos dizer, nessa lista de trabalho escravo, ele for autuado pelo Ministério do Trabalho, o banco, ao tomar ciência disso, vai ter que considerar vencida antecipadamente essa dívida aí também, né? Então, a gente tem várias variáveis aí que podem permitir esse vencimento antecipado da dívida. Bom, tem muita coisa para te perguntar, mas o nosso tempo infelizmente acabou. E eu tenho certeza que os produtores que estão nos ouvindo agora têm muitas dúvidas. Como é que eles podem fazer para te encontrar, para entrar em contato com você, para tirar essas dúvidas? Claro, Divino, vai ser uma honra ajudar, é a nossa missão. Eu acho que a forma mais fácil que a gente tem aí tem o nosso perfil no Instagram do escritório, que é o João Domingos ADV, advogados, João Domingos Advogados, nosso perfil. Tem o meu perfil pessoal também, que é Leandro Marmo C, pode me encontrar. E, enfim, a gente fica à disposição aí de todos para poder tirar dúvidas, enfim, ajudar de qualquer forma que seja. E ninguém quer, né, Leandro, ver o produtor endividado. A gente quer ver o produtor fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é produzindo, né? Fazendo com que o Brasil continue a ser esse país tão maravilhoso que alimenta aí 200 nações, não é isso? Exatamente, exatamente. Meu amigo, muito obrigado, foi um prazer falar com você e vamos conversar mais vezes, vamos falar mais dessas questões. Eu acho que trazer informação de qualidade para o produtor rural é a minha missão, é a sua missão, conforme você disse, então a gente precisa de conversar mais vezes. Muito obrigado, viu? Com certeza, Divino, até tinha um tema aí para a gente estar tratando também, vou te presentear, vou encaminhar aí para você esse livro nosso, um livro que eu escrevi sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, nulidades e aspectos polêmicos. Esse livro aqui, Divino, eu brinco, foi meu filho mais velho, aí foram 5 anos para poder produzi-lo. É uma obra que teve uma adesão muito boa no mercado, foi publicada por uma editora de referência, a maior editora jurídica do Brasil. Hoje a gente tem tido casos de juízes, desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, de São Paulo, Minas Gerais, que têm citado o livro para fundamentar suas decisões. Vários ministros do Superior Tribunal de Justiça também em Brasília já fundamentaram suas decisões com base no nosso livro, né? Vai sair agora no próximo mês a 2ª edição dele, inclusive. E, enfim, temas para a gente estar falando aí sobre direitos do produtor rural, principalmente nessa temática aí do crédito rural, é que não falta. Tem muita questão aí
para a gente poder estar discutindo ainda com toda certeza. Então, nosso próximo tema já está marcado. Eu vou esperar o livro chegar, vou ler o livro para eu me embasar nas perguntas que eu vou fazer para você na nossa próxima prosa. Obrigado, viu, Leandro? Um abraço. Um grande abraço. Gente, hoje eu conversei, mas foi conversa boa, prosa boa mesmo, viu? Com Leandro Marmo Carneiro Costa, advogado. Ele é pós-graduado em processo civil, é o CEO e sócio sênior do escritório João Domingos Advogados Associados, é professor no curso de pós-graduação na disciplina de crédito rural na PUC do Paraná e possui uma ampla experiência profissional nas áreas de crédito rural e contratos bancários. E nós falamos sobre como se precaver em uma negociação de dívida no setor rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.